Pedindo a luz e a doce paz de Jesus, saudamos a todos os irmãos. E antes de darmos início à exposição doutrinária de hoje, queremos fazer uma menção ao aniversário do nosso Centro Espírita Oswaldo Melo. No dia de ontem, 8 de maio de 2020, completou 27 anos. São anos ininterruptos de atividades do bem, levando os ensinamentos de Jesus a incontáveis lares e aliviando dores e sofrimentos de muitos irmãos. Embora esteja com suas portas físicas cerradas neste período de quarentena, em virtude da pandemia do novo coronavírus, jamais parou suas ações. As exposições doutrinárias nunca deixaram de acontecer. Os grupos de estudos seguem em reuniões virtuais. E os atendimentos emergenciais, com compreensíveis limitações, continuam operando. E além dessas atividades, no momento em que o mundo sofre a ação do vírus da Covid-19, gerando inseguranças, medos e até desesperos a inúmeras famílias em todos os pontos da Terra, o nosso Centro Espírita formou um grupo de oração e irradiação em benefício à humanidade terrena. Todos os dias, às 8h45 da noite, nos reunimos. A duração dessa atividade deverá, a princípio, ir até o dia 31 de maio. E ela se inicia através de uma harmonização, que é feita por uma música, ou uma leitura edificante, ou ainda por uma oração. Em seguida, faz-se a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois passamos à vibração propriamente dita. São 15 minutos de intensa luz que coletivamente irradiamos e que, somada a tantas outras geradas em movimentos semelhantes pelo mundo, os bons espíritos conduzem aos mais distantes pontos habitados e sofridos do nosso planeta. Esse encontro diário é feito por intermédio de um grupo de WhatsApp. É aberto a todos, mesmo que não seja espírita. Basta ser espiritualista, acreditar na capacidade que temos de gerar e emanar energias e luz. Ter Jesus no coração e amor para dividir. E para fazer parte do grupo, é só entrar em contato com alguém que se saiba já membro, ou pelos canais do Centro Espírita Oswaldo Melo, no Facebook, Instagram ou até pelo site. Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes são nossos mentores, dirigentes e patronos espirituais. O Sr. Pedro Lima e família, podemos afirmar que são nossos patronos físicos. Foram seus sofrimentos por fortes obsessões que deram origem ao Centro Espírita Oswaldo Melo. Pelas graças alcançadas através do alívio das obsessões, por intermédio do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, de Florianópolis, do qual Oswaldo Melo é também seu mentor, que Pedro Lima, gratificado e reconhecendo a importância de um centro espírita, às suas expensas, proporcionou não apenas a fundação da Casa Espírita, também o terreno, a construção e todo o mobiliário e instalações. O mundo espiritual age, por vezes, de forma que o físico não alcança. Os caminhos que utiliza para dar cumprimento
as determinações superiores e para a prática do bem, fogem ao entendimento da maioria dos homens. Por vezes, aquilo que julgamos como um tormento em nossas vidas são, na verdade, um grande benefício. O Sr. Pedro Lima e família foram instrumentos. O sofrimento deles trouxe imensa luz ao contingente de frequentadores e trabalhadores do Centro Espírita Oswaldo Melo e à cidade de Garopaba. A escolha do nome é uma inspiração dos espíritos superiores e também reconhecimento a um homem altruísta, espírita convicto e grande trabalhador da seara, médium curador, psicógrafo, receitista. Partilhou incontáveis benefícios a muitas gerações de sofredores. Com uma atividade mediúnica incessante, foi instrumento de amparo e libertação de uma infinidade de pessoas. Entre os tantos beneficiados da sua ajuda, grande parte está na população de Garopaba, que desde os primórdios do município socorria-se nele o amparo e conforto espiritual. Essa ação constante de ajuda e apoio perdura mesmo após o seu desencarne. Agora, na condição de mentor espiritual, continua atuando no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo e no Centro Espírita Oswaldo Melo, que honradamente recebeu dos dirigentes superiores a indicação de seu nome como um dos mentores, fazendo parceria com Bezerra de Menezes na condição espiritual da nossa Casa Espírita. Queremos dividir nossa alegria por fazermos parte da família Centro Espírita Oswaldo Melo e por podermos comemorar mais um aniversário da nossa casa. Com as bênçãos de Deus e o sempre apoio dos mentores, agradecemos sensibilizados. E agora, seguiremos com a exposição doutrinária de hoje. Cumprimentamos a todos que nos assistem em ambos planos da vida. Agradecemos a presença, a ajuda e convidamos para que elevemos nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus as suas bênçãos e o amparo dos espíritos amigos, em especial dos dirigentes da nossa Casa Espírita, Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes. Nossa exposição de hoje está intitulada Aflição Regenerativa. Escolhemos o tema em função, evidentemente, do que passamos nos dias de hoje aqui na Terra, né? A pandemia. E esta pandemia conduziu a todos a uma aflição geral. O mundo está aflito. A população está com medo. Há um inimigo terrível de força descomunal que está apavorando os homens. E nem as mais poderosas armas já inventadas não o conseguem eliminar. Sua força de ataque é tal que não há fortaleza humana capaz de detê-lo. E além disso, não há um alvo específico a que ele dirige suas forças. Ele não luta contra nenhuma nação em especial, não quer impor nenhum regime político, não deseja derrubar nenhum ditador ou líder que tenha pensamentos ou ideologias contrários aos seus. Indo por essa linha de raciocínio, poderíamos chegar à conclusão de que, então, este inimigo
é de toda a população da Terra. E que seu objetivo principal é dizimar a raça humana. Meus irmãos, será que um vírus tem desejos, objetivos? Um vírus raciocina? Teria como arquitetar ou planejar um plano de ação pelo qual iria se infiltrar gradativamente em todos os continentes, ceifando vidas? Mais do que isso, seu plano de ação, seu plano de atividade seria tão eficaz que, se não conseguisse dizimar todas as pessoas, colocaria em colapso a economia de todas as nações, gerando uma infinidade de dificuldades e deixando os administradores, os públicos e também os da economia geral numa situação de não encontrar nenhuma expectativa de soluções a curto prazo. Não. Mais uma vez, não, meus irmãos. Um vírus não pensa. E o coronavírus, de acordo com as informações que nos chegam, é que em sua fase inicial sequer tem vida. Sua ação se dá ao entrar em contato com nossas mucosas, fixando-se nas células destas e assim entrando para o nosso corpo, para o nosso organismo. E dessa forma invadindo novas células, para aí depositar em seu material genético, para então difundir ainda mais este material, provocando a doença. Esta que foi chamada de Covid-19. É um negócio absolutamente complexo, difícil até de aceitar. Portanto, a origem do plano é outra. A origem do vírus é outra. Teria sido o homem, alguém ou um grupo de pessoas, cientistas, pesquisadores de altíssima capacidade, seriam capazes de criar algo assim? Com toda essa eficácia? Ou veio da natureza, de algum animal? Não se sabe. Penso que, por enquanto, não há como se ter certeza disso. Pode ter sido o homem, é claro, em sua inconsequência. Mas também pode ser que não. Por agora, a gente não tem como saber. O que nós podemos afirmar é que é de Deus. Não importa a gênese do vírus, de onde veio, se é uma criatura feita pelo homem ou da natureza, ele existe e está agindo. E isso só acontece com a permissão de Deus. Não há uma folha que cai sem que não esteja de acordo com as leis de Deus. Queridos irmãos, se estamos assistindo a esta exposição, é porque acreditamos em Deus. Acreditamos em sua bondade absoluta, na sua força criadora de todo o universo, na perfeita harmonia do todo e em tudo, nada fora do lugar, tudo interligado e tudo fazendo parte do todo universal. Portanto, irmãos, de acordo com o Livro dos Espíritos, em seu primeiro capítulo, em Atributos da Divindade, Deus, este Deus que é de todos nós,
é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Assim, tudo o que é de Deus, tudo o que vem de Deus é justo e é para o nosso bem. Mesmo aquilo que, para muitos, pode ser considerado como uma desgraça, um mal ou uma tragédia. Todos nós podemos pensar dessa forma e até muitas vezes somos levados a pensar assim. Por que acontece algo tão forte e deixa as pessoas com tanta insegurança? Pode até fugir ao nosso entendimento inicial. Vemos tantos sofrendo, sentindo a partida de seus entes queridos. E quem não vê a ação direta da doença entre os seus, sofre a consequência do isolamento, de ver a economia tomar novos rumos, sentindo-se impotente, incapaz, com medo, em aflição. Onde é a justiça de Deus? Como isso tudo pode acontecer, que está acontecendo, pode ser bom para nós? Vamos pedir licença aos irmãos para buscarmos subsídios na Gênese de Kardec, no capítulo 11. Gênese espiritual é o título do capítulo e o tema: Emigrações e imigrações dos espíritos. São os itens 35 e seguintes. Nós vamos ler. Então, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais adiantados. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente têm que partir, cedo ou tarde. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral. E, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. Essa transfusão
que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes, constituem raças novas de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz com que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Portanto, meus irmãos, seguindo nessa linha de pensar, a justiça divina está aí, na lei natural do progresso. Vamos refletir um pouquinho sobre o que vemos em nossos dias de hoje. O que nos chama a atenção? O que está acontecendo? Nós vemos fome no mundo, nós vemos desigualdade social, abusos de poderosos, muitos pela força do dinheiro, da corrupção, do tráfico de drogas, do abuso do mais forte sobre o mais fraco. Gritam nos irmãos da África, da América Central, da América do Sul. Gritam nos irmãos do mundo. Gritam nos irmãos do Brasil. Gritam nos irmãos das periferias dos nossos estados, das nossas cidades, dos nossos bairros. Gritam nos irmãos do nosso lado e não ouvimos. Ainda mensuramos a felicidade no ter. Como ser feliz se há pessoas ao nosso lado que não têm o que comer? Que acalentam seus barrigudinhos com esperanças de um amanhã melhor? Na verdade, sem ter a esperança. São terríveis desigualdades que diariamente nos são escancaradas, mas que nos esforçamos para que possamos nos blindar a elas. As reflexões que as calamidades provocam amenizam as mazelas humanas. E essa pandemia, meus irmãos, com o isolamento que ela proporcionou, com a impotência, e vou repetir uma palavra, com a potência escancarada em relação ao vírus, está nos fazendo pessoas melhores. As desigualdades ficaram mais evidenciadas, nos foram clarificadas, nos foram clareadas. Percebemos que já não encontramos os trabalhadores das ruas, os malabaristas das esquinas. Não estão lá. A quarentena os tirou. E qual o real valor da minha felicidade e a do outro? O outro também não tem o direito de ser feliz? O importante, meus irmãos, está deixando de ser importante. O consumismo, com o restringir do comércio, diminuiu sensivelmente e ninguém ficou
menor ou menos feliz por comprar menos, por consumir menos. E nós conseguimos ver através da imprensa, da televisão, da internet, nós vemos ações de grandes empresários doando importantes somas, dinheiro fortes, para diversas e as mais diferentes campanhas. Atos individuais de toda ordem que comovem pela sua singeleza estão sendo operados por anônimos, oferecendo um pouco de si, levando uma quentinha para alguém que esteja com fome. Grupos de orações são formados em todo o canto da terra em benefício da humanidade. Irmãos, sem a pandemia, isso não aconteceria. O mundo ficará melhor. O mundo está ficando melhor. Queridos irmãos, enquanto um filho de Deus na terra passar fome e necessidades por desigualdade social, não teremos evolução, não teremos a tão esperada transição planetária. Porém, ela terá que acontecer. Ela vai acontecer, ela está acontecendo. E para que se efetive a transição do nosso mundo para um mundo melhor, para um mundo regenerativo, as trocas das duas populações da Terra, a espiritual e a terrena, serão intensificadas. A população do nosso planeta já está recebendo espíritos de orbes de outras galáxias, espíritos evoluídos, que estão a nos ajudar a Jesus na condição do nosso planeta. Espíritos mais evoluídos já estão entre nós. Outros mais encontram-se no ambiente espiritual da Terra, preparando-se para juntarem-se aos que os precederam e também aos espíritos evoluídos do nosso próprio planeta, do nosso próprio orbe. Estes vão dirigir as nações da Terra, os países. Tudo vai mudar. As decisões, então, de quem estará à frente dos países, dos estados, das cidades, os nossos futuros governantes, estarão baseados, é claro, na razão, na lei e principalmente na justiça e no amor. Vou pedir licença para voltarmos à Gênesis de Kardec. Agora no capítulo 18, são chegados os tempos. O tema é Sinais dos Tempos. Item 1 e seguinte, são fragmentos, eu não vou ler o capítulo inteiro, é claro. Então, capítulo 18, são chegados os tempos. Sinais dos tempos. O tema. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Seguindo. Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e, para isso, faz-se preciso destruir
tudo que supericite neles o egoísmo e o orgulho. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Uma mudança tão radical, porém, como a que se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente lutas de ideias. E deste conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da chamada humanidade. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno. E a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuídas de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. Assim, meus irmãos, estamos caminhando de uma nova era, a caminho de uma nova era. A era do equilíbrio, do entendimento, a era do amor. Tudo de acordo com os desígnios de Deus, que, como afirmamos no início, é soberanamente justo e bom. Portanto, tudo o que vem dele é justo, é correto. As suas leis são irrevogáveis. Os nossos temores, as nossas inseguranças, medos, são frutos da nossa pouca fé. Acreditemos, meus irmãos, na sabedoria divina. Tudo está certo e no seu lugar. Dizem-nos os espíritos amigos: confiem, acreditem. Nós somos capazes. E humildemente, queridos irmãos, sejamos exemplo. Muita luz, muita paz, muita confiança, queridos irmãos. Obrigado. Meus irmãos, vamos nos preparar para as bênçãos do passe. Para recebermos estas transmissões de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição dessas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente nas cadeiras,
descruzar os braços e pernas, fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, numa prece sentida, pedindo forças e coragem para podermos lutarmos e vencermos todas as nossas dificuldades. E nesse momento, que os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um de nós, em nossos lares, onde estivermos, e derramando bênçãos de paz, de saúde e de amor. E que possam nos nutrir de força e de esperança, para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que estamos passando, com a certeza de um dia por vir melhor. Em sentimento de gratidão, irmãos, sintam nesse momento todos os eflúvios da espiritualidade amiga, sendo derramados sobre cada um e também sobre todo o planeta Terra, que se encontra sob a governadoria de Jesus, a caminho de um mundo de regeneração. Muita paz. Vamos, neste momento, realizar a prece para nossos irmãos, elevando nossos melhores pensamentos e sentimentos juntos com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que nesse instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam nesse instante visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam, para se fortalecerem e se sentirem amparados. Às crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo e a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais e nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e os modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma e o conforto da cura, se assim merecerem, e a fé para suportarem o seu sofrimento, sentindo a tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensado. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho estes irmãos. Que todos nós, nessa hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, derramando sobre nós e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz. Agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos. Que assim seja.